Josué capítulo 23. Josué fala ao povo. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: Eu já estou velho. Vocês viram tudo o que o Senhor, nosso Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem. Eu distribuí entre as tribos, para serem propriedade delas, as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas, desde o Rio Jordão, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste. O Senhor, nosso Deus, fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, nosso Deus, prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei, para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor, nosso Deus, está lutando por vocês como prometeu. Por isso amem somente o Senhor, nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhes deu. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor, nosso Deus, lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor, nosso Deus, fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem. E logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que ele lhes deu. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura de um coxo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer.
Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como Ele me enviou. Obedeçam a tudo o que Ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Jeremias, capítulo 12. Jeremias faz perguntas a Deus. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus fica triste com o seu povo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim, como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim, e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. Os povos vizinhos de Israel. O Senhor Deus disse: agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. O Evangelho de Mateus, capítulo 26. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas trai Jesus.
Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus, no jardim do Getsêmani. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido?
Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Jesus diante do Conselho Superior. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o Conselho Superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: "Este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: "Você não vai se defender desta acusação?" Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: "Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus?" Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu." Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: "Ele blasfemou! Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem?" Eles responderam: "Ele é culpado e deve morrer." Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: "Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você." Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que você está falando." Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Naquele instante o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.